Acaba de chegar a nota do ministro Alexandre de Moraes em relação à ampliação da Lei Magnitsky. Agora, a mulher do ministro Moraes foi alvo da aplicação da lei. O ministro chama aqui na nota dele de ilegal e lamentável aplicação da Lei Magnitsky à sua esposa. Não só contrasta com a história dos Estados Unidos de respeito à lei e aos direitos fundamentais, como violenta o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Aí segue aqui o ministro dizendo que a independência do judiciário, coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros, que não vão aceitar coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional conferida de forma soberana pelo povo brasileiro. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, o caminho é o respeito à Constituição, não havendo possibilidade constitucional de impunidade, de omissão ou de covardia. E como integrante do Supremo, ele vai continuar, diz aqui o ministro Moraes, a cumprir a sua missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade. A PGR acaba de denunciar o deputado Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação em processo judicial. Nota está aqui do MP. Coloca aqui para mim, por favor, no telão. Então, as informações que acabam de chegar, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denunciou o deputado Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo ao Supremo hoje, segunda-feira, por coação em processo judicial. A imputação é de que os denunciados articularam sucessivas ações voltadas a intervir nos processos judiciais para beneficiar Jair Messias Bolsonaro e o próprio Paulo Renato Figueiredo Filho, tá? Aí segue o MP dizendo que o documento aponta o acervo probatório, que é composto por declarações públicas dos próprios denunciados em suas redes sociais, bem como por dados que foram extraídos de aparelhos celulares que foram apreendidos nas medidas cautelares autorizadas pelo Supremo. Aí ele está falando aqui das investigações em curso, a polícia apreendeu material e esse material foi analisado, tá? A gente vai terminar de ler a nota aqui, mas, Otávio, medida que a gente já estava esperando, então, notícia que chegou agora, Eduardo Bolsonaro formalmente denunciado pela PGR nesse processo de coação que está correndo lá no Supremo e o Paulo Figueiredo também denunciado. O tom da nota do Supremo está correto. Não há nenhum sentido em você aplicar a legislação contra a esposa de um juiz que você acusa de ser parcial, antidemocrático, violador dos direitos humanos, ainda que essas acusações tampouco tenham muito pé na realidade. Há quem veja, gente com quem eu andei conversando nos últimos dias, essas medidas que eram esperadas, talvez como o último espasmo, nesse lado aí, pelo menos, de sancionar integrantes da Corte Suprema do Brasil, há quem veja apenas a consolidação de uma atitude hostil do governo Donald Trump em relação ao Brasil. Como lidar com esse governo que é hostil ao Brasil, claramente hostil, e sua marca maior está sendo, nesse caso, ligada ao ex-presidente Bolsonaro. Conversando com diplomatas também nesses últimos dias, me disseram o seguinte, que a resposta é continuar agindo com firmeza e serenidade. E aí a gente interpreta firmeza no sentido de que a justiça brasileira não pode piscar diante de pressões externas, não tem nada a ver com os Estados Unidos, o que a justiça brasileira toca aqui, o que faz aqui, e a serenidade necessária para quando for para assuntos comerciais, relações bilaterais mais amplas. Lembrar que são mais de 200 anos dessas relações, lembrar que o Brasil tem todo o interesse em ampliar suas relações econômicas com os Estados Unidos, mas em bases que sejam econômicas e não políticas. Então, portanto, não imagino que o Brasil esteja nesse momento pior do que estava antes. E os Estados Unidos, dependendo de como essa notícia também circular nas conversas ali de bastidores nas Nações Unidas, podem ficar ainda mais expostos como um país que não hesita em perseguir aqueles que vê serem contrários aos seus desígnios, anseios e decisões do atual governo. Então, pela lei Magnitsky. O que essa lei determina? Para início de conversa, é bom a gente destacar que essa lei foi criada para atingir, para investigar, para punir pessoas que praticam atos contra os direitos humanos.
de forma deliberada. Não é o caso do ministro Alexandre de Moraes, nem da sua mulher Viviane Barsi de Moraes. Mas, no entanto, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro fez toda uma campanha nos Estados Unidos para convencer de que Alexandre de Moraes estava fazendo uma perseguição política contra o seu pai, Jair Bolsonaro, atentando contra os direitos humanos do ex-presidente da República. E, com isso, acabou convencendo Donald Trump a aplicar sanções. Só que eles acharam que essas sanções não estavam totalmente atingindo o seu objetivo, que era preciso também colocar as sanções também contra familiares do ministro Alexandre de Moraes. Aí hoje sai essa sanção contra ela. A princípio, o que está valendo para o ministro Alexandre de Moraes é que ele está proibido de fazer transações no Brasil em dólar, fazer compras em sites em dólar e não pode visitar os Estados Unidos, está com visto cancelado, né? Então, são as sanções. O filho de Bolsonaro está querendo que essas sanções tenham um alcance maior. Quer até que transações feitas em reais de Alexandre de Moraes, agora também sendo aplicadas as mesmas sanções contra a mulher dele, até em reais que essas negociações não pudessem ser feitas. Ou seja, Colombo, é um passo à frente aí nessas sanções. No momento em que Lula está nos Estados Unidos, isso causa um maior constrangimento. Isso é um ponto importantíssimo, né, Valdir? Se ressaltar, nada é por acaso, tem vários simbolismos aí. Os eventuais bens do casal, o Alexandre de Moraes ou da esposa, ficam bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ela. Lembrando que o secretário de Tesouro americano, Scott Bessent, mencionou diretamente uma suposta caça às bruxas, tendo Bolsonaro como alvo por parte do ministro. Abre aspas para ele. Alexandre de Moraes assumiu para si o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil, é responsável por campanha opressiva de censura, etc. e tal. A melhor tática política eleitoral para a formação de um centro que nos leve a superar essa situação hoje considerada intragável por todo mundo seria exatamente se libertar do bolsonarismo do ponto de vista dos grupos de direita? Pois é, Vac, veja, o problema não é formar um centro ou se libertar ou não se libertar do bolsonarismo. O problema é entender que precisa ser excluído, o bolsonarismo precisa ser excluído do tabuleiro político para isso acontecer. Essa me parece ser o grande erro e o grande problema. E essa métrica, essa régua para excluir o bolsonarismo, de que nós estamos ou não em um período democrático, é muito ruim. Como você, inclusive, iniciou a pergunta anterior, quer dizer, é exatamente a régua que a esquerda tem utilizado para definir quem pode ou não está no jogo político. Quer dizer, se a direita usa a mesma régua da esquerda, me parece que eu volto àquele argumento meu anterior de que nós temos uma elite de direita que se identifica muito mais com uma elite de esquerda do que com o bolsonarismo, ou, portanto, com a ideologia da direita popular. Então, os elitismos se conversam mais do que as ideologias. E isso é uma questão que precisa ser resolvida antes da gente definir o que é direita ou esquerda, ou resolver o problema da direita. Se nós temos um elitismo que supera a ideologia, a gente não tem ideologia. E essa questão da democracia, veja, eu puxo aqui a sardinha, né, para a minha brasa, veja, tudo isso começou em 2019, no caso da revista Cruzoé, inclusive que eu fui o advogado, fui o primeiro advogado desse inquérito. Foi vítima de censura. Foi vítima de censura e até hoje está dentro dos inquéritos. Isso não tem nada a ver com Bolsonaro, com golpismo, com nada. Por quê que ainda hoje está lá? O seu publisher ainda hoje está dentro desses inquéritos. Por qual razão? Os leitores da revista à época foram investigados. Como assim? Isso não tem nada de democracia envolvido, no entanto, tem a ver com o autoritarismo que está sendo reclamado hoje também. Então, lá atrás, isso já havia. Foi apenas crescendo e mudando de cor aquilo que o STF passou a fazer em relação aos tentáculos que passou a jogar sobre as pessoas. Um outro índice que eu acho interessante da gente analisar é essa questão da anistia. A nossa Constituição diz que a anistia só não é possível para crimes hediondos, para terrorismo e tráfico de drogas. Os crimes contra a democracia não estão listados ali. No entanto, nós temos hoje uma situação em que 9 ministros, reservadamente, do STF, se manifestam dizendo que é inconstitucional um projeto que nem existe. E isso é visto como o certo, sendo que a Constituição diz que ministros não podem se manifestar sobre casos que eles julgarão ou poderão julgar no futuro. E, no entanto, isso é visto como certo e o Congresso discute a anistia como errado ou uma espécie de golpismo. Quer dizer, a gente inverteu completamente os polos e se essa for a métrica do que é possível estar dentro ou não do tabuleiro político, nós nos perderemos, sem dúvida, a todos. E veja, o grande ponto é o seguinte, não há possibilidade de pacificação se nós esquecermos que no bolsonarismo existe o povo.
Não tem como excluir o povo dessa equação. E me parece que, de alguma forma, eu volto à questão do elitismo. Existe isso, existe esse desejo na direita. E, curiosamente, essa direita, vamos dizer, elitista, ela exclui o povo na hora de chamar para as questões decisórias, mas não exclui na hora do voto. Então, todo mundo quer o voto do povo bolsonarista, mas na hora de classificá-lo como adequado ou não, ele é visto como golpista ou como próximo de algo que não está dentro das quatro linhas e assim por diante. Quer dizer, o povo é ou não é importante nesse jogo político? Existe uma democracia sem povo? A gente consegue construir um centro excluindo essas pessoas do jogo ativo do nosso sistema eleitoral? Eu acho completamente impossível. Eu não consigo enxergar uma democracia em que nós desejamos simplesmente nos livrar, como foi dito, né? Nos livrar desse ou daquele. Acho que democracia não se livra de ninguém. Ao contrário. Não, eu acho que foi uma força de expressão. Não, claro, mas mesmo politicamente, mesmo no sentido de desidratar ou de... enfim, porque senão nós precisaremos, de novo, chegar à conclusão de que o povo é o problema, né? O povo é que está seguindo o líder errado. O povo é que precisa ser... E aí a gente vai terminar com também uma frase que foi dita dentro do STF, o povo precisa ser recivilizado. Então, e se nós não nos pacificarmos com o povo, não há pacificação possível. No fundo, é isso. Eu já estou para o tudo ou nada. Eu quero que o pessoal da Suprema Corte me veja como um radical. Eu não vou parar. Mais uma vez, não tenho, né? Eu acho engraçado, às vezes, a imprensa noticiando como se eu mandasse alguma coisa de algum secretário do presidente Trump ou no próprio presidente Trump. Eu não tenho o poder da caneta. Essas pessoas são muito mais inteligentes do que eu, têm muito mais experiência e vivência de vida do que eu. Agora, naquilo que abre oportunidade para que eu entre, pode ter certeza, eu estou denunciando o regime. Eu não estou fazendo nada mais além disso. Se realmente Alexandre de Moraes quiser investigar, achar que as sanções são ações antidemocráticas, terroristas, seja lá o que for, abre uma investigação contra o presidente Trump, contra o secretário Bassett, contra o secretário Marco Rubio e assim por diante. A minha conduta pode ter certeza que eu não vou mudar. Agora, se aprovarmos a anistia pelos fatos a partir de 2019, aí, com uma normalidade minimamente restabelecida, eu retorno ao Brasil e sairia candidato. Bolsonaro, meu pai, candidato a presidente e eu candidato ao Senado por São Paulo.